a respeito do que é o Evangelho. A primeira coisa que nós temos que entender: o Evangelho é uma boa notícia. Diga comigo: o Evangelho é uma boa notícia. O Evangelho não é um bom conselho. O que eu quero dizer com isso? O Evangelho é uma boa notícia a respeito daquilo que foi feito por nós, e não um bom conselho sobre como nós devemos fazer alguma coisa para agradar a Deus. Preste atenção nisso, por favor. Guarde isso no seu coração. O Evangelho é uma boa notícia, não um bom conselho. É algo que foi feito por nós e não algo que nós devemos fazer. O Evangelho, na sua essência, é o anúncio de uma boa nova, de uma boa notícia. E essa boa notícia é uma boa notícia a respeito de como Deus nos salvou. E há uma dificuldade em desfrutarmos da mensagem completa do Evangelho. Sabe por quê? Porque nós encaramos o Evangelho como um bom conselho. Nós, que muitas vezes somos os que cremos e os que também ainda não creram, encaram o Evangelho como um bom conselho. O que eu quero dizer? Há anos atrás, nós estávamos pregando o Evangelho para um casal, e eu não tinha uma compreensão tão clara como eu tenho hoje, naturalmente. E eu sempre tive muito zelo pelo Senhor, e eu falava a respeito de como o Senhor deseja que nos postemos, como a nossa vida deve ser. E eu me lembro de um dia esse casal se afastar da comunhão da igreja, e o homem disse assim para mim: Leandro, com toda a sinceridade do meu coração, eu queria viver tudo isso que você diz que eu tenho que ser, mas eu não consigo. E foi embora, e nunca mais voltou. Tem alguns meses que eu comecei a meditar sobre o Evangelho, e o Espírito Santo me trouxe à mente a história e disse: você lembra? Eu disse: lembro, Senhor. Ele disse: você nunca pregou o Evangelho para essa pessoa. Você dava bons conselhos que ele nunca conseguiu alcançar, embora os reconhecesse como um bom conselho. Ele tinha problemas na sua alma, tinha problemas de rejeição, tinha problemas com bebida alcoólica, e eu não preguei o Evangelho, eu dei um bom conselho. Sabe, você quando encontra alguém com um problema externo, muitas vezes, não que esse seja maior, mas muitas vezes nós encaramos pessoas com problemas externos. Por exemplo, você encontra alguém com um problema na drogadição. Aí o que você diz para a pessoa? Vou pregar o Evangelho para ela. Olha, drogas não são de Deus, drogas matam. Aceite Jesus. Essa das antigas, lembra? Alguém lembra isso aqui? É só os antigos que vou lembrar do que eu falei. Drogas matam, aceite Jesus. Agora, escute isso. Droga não é bom. Você não deve se drogar, que Deus não se agrada dos drogados. Irmão, todo drogadito sabe disso. Sabe o que é pregar o Evangelho? É chegar para alguém no problema de drogadição e dizer assim: ei, Jesus já te fez livre. Porque o Evangelho é uma boa notícia sobre como fomos salvos, e não um bom conselho sobre como podemos salvar-nos a nós mesmos. Isso se torna inacessível, querido. Todas as pessoas querem ouvir o Evangelho, mas nós damos bons conselhos cristãos. Todas as famílias desejam experimentar a bênção do Evangelho, mas a gente não dá uma boa notícia a respeito de que Jesus já resolveu os conflitos familiares. Nós damos bons conselhos sobre como essas pessoas têm que resolver esses conflitos. Logo, o que a gente está ensinando? Você tem que salvar a si mesmo.
Aí você encontra alguém com um problema na área sexual, e você diz: isso é pecado. E é pecado. Mas você deveria dizer: em Cristo você pode ser livre. Jesus já solucionou esse problema também. Quem está me entendendo? E muitas vezes nos falta, nos nossos púlpitos, pregarmos o Evangelho. Por quê? Preste bem atenção no que eu vou dizer, para você não fazer uma confusão na sua mente. Nem tudo que a Bíblia ensina é o Evangelho, mas toda a doutrina bíblica é uma parte do Evangelho. Mas sabe o que é o Evangelho? Uma boa notícia a respeito daquilo que Deus já fez por nós em Cristo Jesus, e não um bom conselho sobre como podemos salvar-nos a nós mesmos. Eu preciso experimentar essa totalidade. É uma mensagem a respeito de como fomos salvos. E do que nós fomos salvos? Da ira de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. Olha, eu estava falando há 10 minutos sem ler um versículo. 1 Tessalonicenses capítulo 1. Versículo 10, diz assim: e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira, leiam para mim, gente, que nos livra da ira vindoura. Ouça-me, o Evangelho é uma boa notícia a respeito da nossa salvação, não a respeito da nossa condenação. De novo, nós abordamos pessoas e dizemos assim: ei, você está vivendo uma vida que não agrada a Deus, você vai para o inferno. Você está dando o que? Uma boa notícia ou uma má notícia sobre a condenação? O Evangelho é uma boa notícia sobre a nossa salvação, não uma má notícia a respeito da nossa condenação. Amém? Jesus nos livra da ira vindoura. Essa é uma boa notícia. Isso é o Evangelho, a boa notícia de que em Cristo nós somos salvos da ira de Deus que há de vir. Então eu digo: você está indo para o inferno porque não leva uma vida assim. Aí a pessoa diz: como eu devo levar a vida? Aí, em vez de você falar a respeito do que Cristo fez por ela, a fim de que o Espírito de Cristo passe a morar nela e a conduza pela graça a uma vida que agrada a Deus, você vai dar bons conselhos sobre o que ela deve ou não deve fazer. Uma vez eu estava ministrando numa clínica de recuperação. Eu fiz muito isso. Eu gosto de fazer isso, hoje eu não tenho tempo. Mas sabe, eu estava ministrando numa clínica de recuperação. Eu ia lá todo mês. E eu estava falando sobre Lucas 15, uma das parábolas preferidas minhas. Foi a primeira que eu preguei aqui no Dizascope. E eu estava falando sobre o amor de Deus. E quando eu falava declarações sobre a graça de Deus, eles se levantavam e xingavam palavrões horríveis. E aquilo começou a me incomodar. Eu falava: poxa, os caras não falam glória a Deus? Não posso nem mencionar caveira, trovão, aquela coisa, entendeu? Hashtag na cabeça. Jesus te ama, cara, isso. E aí depois eu fui orar e falei: Jesus, acho que não entenderam nada do que eu falei. Ele falou: é você que não entendeu nada. Você está mais preocupado em adestrá-los do que em permitir que eu os mude de dentro para fora. Essa é a natureza deles ainda. Eles estão entendendo sim, assim que eles comunicam. Então, o Evangelho não é uma forma de adestrarmos as pessoas. O Evangelho é uma boa notícia a respeito de que em Jesus nós podemos viver uma nova vida pelo Espírito e não pela nossa força. E quando você entende isso, você pode desfrutar do quê? De uma das verdades que eu mais amo no Evangelho. Qual? A salvação é um presente, não uma recompensa.